Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Conta Psi. E no episódio de hoje é uma extensão do episódio anterior. A gente vai continuar abordando assuntos sobre vício em pornografia, só que hoje a gente vai falar sobre o tratamento. Como que acontece, quanto tempo leva, enfim, o episódio de hoje está muito bom. Mas aproveitando, eu quero apresentar os nossos patrocinadores desse episódio. Então nós temos a Bela Flor, que é responsável pelo meu look do episódio, que são roupas, gente, leves e confortáveis, tá? Também temos a Nox Estilos, que entrega acessórios versáteis e lindos. E para fechar, Max Williams Fotografia, que entrega também fotografias de acordo com a sua personalidade. A gente agradece a participação de vocês nesse episódio. Bom, mas se você se interessou pelo episódio de hoje, a gente vai falar sobre tratamento da pornografia. Tira o seu sapato, pega o seu café e fica com a gente até o final. Bom, gente, hoje a gente tá aqui de volta com o Bernardo Areias. Bernardo, muito obrigada, tá, pela sua participação novamente. Gente, o Bernardo, ele é psicólogo, ele é especialista nesse assunto. Ele já tem aí uma vasta experiência em tratamento, acompanhando pessoas com vício em pornografia, tá? Então, espero que esse episódio, assim como o anterior, te agregue bastante. Bernardo, seja bem-vindo. Obrigado, Andressa. Prazer estar aqui novamente com você, podendo falar sobre um tema muito importante, falar sobre o tratamento, quais as formas, quais as maneiras da gente lidar com o vício em pornografia. Então, assim, é um prazer estar aqui com você. Então, só recapitulando um pouco sobre o que a gente falou no episódio anterior, a gente trouxe uma proposta da pornografia como um sintoma. Então, a gente explorou aí bastante quais são as carências emocionais que acabam abarcando quem traz esse sofrimento. Se você não ouviu, confere o episódio anterior para esse episódio aqui fazer mais sentido para você. Então, Bernardo, dando um gancho já aqui na primeira pergunta, quando você recebe um paciente com essa demanda, por onde que o trabalho começa? Quais são as ferramentas que você mais utiliza para dar um suporte para esse paciente? Bom, Andressa, essa é uma pergunta muito importante, até mesmo para quem quer saber como que o tratamento se dá, como que a gente faz. O primeiro passo é o paciente reconhecer que ele tem um problema, reconhecer que ele precisa de ajuda. Então, eu até falo na primeira sessão, no primeiro contato com o meu paciente, que ele tomou a decisão mais importante dentro de todo o processo terapêutico, que é dar esse passo de iniciar a terapia, porque até então ele não via isso como um problema, até então ele via isso como tabu e algo que não deveria ser falado para ninguém. Então, quando ele vem para mim, como a gente falou também no episódio passado, a questão do bloqueio, da barreira para o homem, né? Como que é difícil para o homem se abrir, se colocar nesse espaço, se colocar nesse lugar. Então, assim, eu parabenizo por isso. Então, ele já passou por muitas etapas até chegar nesse primeiro contato comigo. Então, esse contato, ele é muito importante. E quando a gente fala de tratamento, a gente fala da TCC, que a gente chama carinhosamente TCC, mas é a terapia cognitivo-comportamental. E a TCC, ela propõe um modelo científico. A gente fala que ela é padrão ouro para a maioria dos transtornos mentais, seja um transtorno de humor, transtorno de ansiedade, o TEPT, o TOC, que é o transtorno do obsessivo-compulsivo, o transtorno do controle dos impulsos. Então, a gente vai tratar a partir da TCC. E vai muito além de um protocolo. Muitas pessoas chegam lá para mim e falam: Bernardo, eu quero o passo a passo, eu quero me livrar disso hoje. Eu falo, a TCC ela pode até ser uma terapia breve, mas demanda um tempo, demanda um trabalho. Não é da noite para o dia. Existem pacientes que chegam ali 40 anos com esse problema. E não tem como, em uma sessão, em 2 sessões, olha, faz isso, não tem uma receita de bolo. Né? Então vai muito além de um protocolo, a gente vai trabalhar a partir de um raciocínio clínico, então a gente vai trabalhar a partir da reestruturação cognitiva, a questão das crenças, né? da neuroplasticidade, a gente vai trabalhar muito essa questão da abstinência nesse primeiro momento. Então, assim, fatores que realmente são importantes para a gente
falar na terapia, tratar na terapia, ressignificar a pornografia, ver padrões de comportamento, ver padrões de pensamento, o que aquilo diz sobre o paciente. Então, existem pensamentos automáticos, como a gente chama, né, na TCC, pensamentos automáticos disfuncionais, que também levam o sujeito a querer consumir aquele tipo de conteúdo. Então, um pensamento que gera uma emoção, que gera um comportamento, e a gente tem que fazer uma análise de tudo isso. Qual foi a situação que gerou o pensamento? Porque não é a situação em si, né, que vai fazer com que eu me sinta de uma forma ou me comporte de uma maneira. Vai ser aquilo que eu penso. Então, a gente vai trabalhar muito os pensamentos. E o que aquele pensamento diz sobre mim, né? Até a gente chegar em determinadas crenças, que também são importantes a gente trabalhar. A crença, enfim, do desamor, sabe? Da não capacidade, eu sou incapaz, porque a gente fala da pornografia como um sintoma, e então a crença ela vem como causa, muitas das vezes. Então, é esse processo. É um processo que demanda tempo, é um processo, é um trabalho clínico, terapêutico, que também vai variar de paciente a paciente. Por isso que eu falo, não tem um protocolo específico para todos, né? Mas existe um trabalho que a gente faz com cada um, porque é muito próprio da sua própria sexualidade, né? Então, é muito individual cada processo, né? Então, a gente toma os devidos cuidados, né? Entendendo que cada sujeito é único, e a gente vai tratando também a partir da necessidade de cada um, né? E aí, só complementando o que você trouxe, como é crucial ouvir o Bernardo trazendo toda essa perspectiva, esse panorama de como é mapeado esse sintoma da pornografia. Porque, assim, eu até comentei no episódio anterior sobre isso, que é muito comum o paciente ele chegar na angústia, né? Aquele anseio de eu só queria apertar um botão e essa demanda sumir da minha vida. Tamanho é o sofrimento que aquele paciente ele sente. Mas entender o que a gente chama de psicoeducar, né? Explicar para o paciente e ele tomar consciência do quão complexo é aquela demanda. Às vezes a gente só tem ali o sintoma posto na nossa frente, ali no dia a dia, mas quando a gente vai entender o funcionamento cognitivo, da onde vem o significado, a história, nossa história tem peso, ela carrega ali, ela sustenta significados que a gente traz até hoje. Então, por isso que é importante a gente ter paciência. Paciência com o nosso processo e também da gente se respeitar. Porque se a gente fica muito nessa ânsia do eu quero respostas logo, você vai se frustrar. Você não vai conseguir ali, trazendo um viés realista, uma melhora, uma progressão no seu tempo que você imagina, o que você deseja. Por isso é pé no chão, olhar realista, entendendo que você tem o seu tempo, aquele outro pode ter tido um tempo até rápido, mas é outra história e outro contexto. Então, assim, esse olhar de compreensão. Então, tudo bem, eu vou respeitar o meu tempo e eu vou fazer o que for necessário para isso. Então, paciência e persistência, porque a gente sabe que, assim como outras demandas, não é fácil, mas não é algo impossível, tá? E aí, já dando um gancho na próxima pergunta, Bernardo, na sua prática, o que costuma ser o maior desafio do paciente no início do processo? Porque eu acredito, assim, que muitas pessoas, elas ficam na dúvida, né? Às vezes, meramente para fazer uma terapia, como que vai ser? Será que eu vou saber o que eu vou falar? Será que o psicólogo vai ficar calado? Vai ficar aquele silêncio constrangedor, né? Muita gente chega com esse receio. Então, eu imagino que, principalmente com uma demanda tão específica, as pessoas ficam assim, como é que vai ser? Mas o que você tem percebido como o maior desafio desses pacientes que chegam para você? Como que é? É engraçado você falar isso, Andressa, porque uma das primeiras perguntas que eu faço para o paciente é se ele já teve alguma experiência clínica, alguma experiência com algum outro terapeuta. Porque muitas pessoas chegam no consultório a partir de experiências boas, com a terapia, com o psicólogo. Olha, eu vim, Bernardo, de uma outra terapia para tratar uma outra coisa e foi muito bom. Eu gostei muito da experiência, do tratamento, foi muito legal. Mas também existem pessoas que chegam com experiências ruins. Exatamente isso que você falou, Bernardo. Eu cheguei no consultório, na terapia, eu falava,
e o terapeuta não falava nada, não trazia nada para mim, eu ficava nessa. E tem pessoas também que chegam para mim sem ter tido experiência nenhuma. E a gente tem que quebrar algumas crenças, desmistificar algumas questões, porque a pessoa imagina uma coisa, sou eu falando, sou eu ali deitado no divã. Eu tinha muito essa ideia, né, da terapia há anos atrás, enfim, né, que era ali um sofá que eu ficava deitado e um senhor de idade com um caderninho na mão anotando, mas não. A terapia, ela tem de fato ali uma estrutura, a gente cria esse vínculo e é muito importante a gente criar esse vínculo, e o paciente precisa entender que existe uma questão colaborativa aí, né? Então, não é somente ele falando e eu escutando, não é somente eu falando e ele escutando, existe uma troca muito grande entre eu e ele. Então, é 50% meu, eu falo isso para ele, é 50% meu, é 50% dele. Eu tenho papel ativo dentro da terapia e ele também tem. Então, a gente realmente faz aquilo que você falou, e uma das técnicas é a psicoeducação. A psicoeducação, ela é fundamental. Psicoeducar o paciente dentro do próprio tratamento, né? Entendendo que ele precisa cumprir os planos de ação, entendendo que ele precisa se comprometer, porque o principal agente de mudança dentro de todo o processo terapêutico é o paciente. Né? Então, assim, a gente está ali como um acompanhamento, de fato, mas a gente tem que fazer essa psicoeducação não só em relação à pornografia, que também é muito importante, essa psicoeducação, entender os gatilhos, falar sobre como a pornografia ela funciona no nosso cérebro, enfim, as questões sociais, todas as questões voltadas à pornografia, mas também ao próprio tratamento. Entende? Então, aquilo que a gente fala, o empirismo colaborativo, né? Então, é muito importante a gente psicoeducar já no início o paciente, já começar o tratamento psicoeducando, falando sobre aquilo que ele, de fato, precisa saber. Então, a gente esclarecer isso para o paciente é muito importante, que não é só um botão, não é somente em uma sessão, não é uma receita de bolo, vai muito além disso. Então, o paciente, ele reconhece, ele entende e a gente consegue ter um trabalho muito bom com ele. E o que eu acho bacana, Bernardo, é que, querendo ou não, há um diferencial quando você fala um pouco da tua atuação nesse nicho, porque é muito diferente, por exemplo, quando eu não era mãe ainda e atendia demandas relacionadas à maternidade. Sim, eu conseguia alcançar, ajudar ali aquela paciente com aquilo, mas era totalmente diferente. Hoje, enquanto mãe, eu olho para demandas das minhas pacientes e, nossa, eu te entendo. E elas sentem isso e sabem disso, né? Então, hoje, pessoas me buscam porque eu sou mãe e elas querem compartilhar dores emocionais nesse contexto da maternidade. E é totalmente diferente até o meu entendê-las, sabe? Então, quando você traz a sua experiência nesse nicho, eu fico pensando o quanto que isso colabora de certa forma para que o processo desse paciente, seja na dificuldade de falar ali no primeiro atendimento, de se abrir, de confessar coisas e talvez a intensidade do que tem sofrido, talvez isso facilite, corrobore, sabe? Porque, não, ele entende a minha dor, ele já esteve nesse lugar. E a gente sabe que uma das coisas que os pacientes mais temem é a questão do julgamento em sessão, né? Claro, a gente tem aí o vínculo terapêutico, a gente sempre frisa isso no início do processo. O vínculo terapêutico é assim como uma relação entre amigos, né? Uma nova relação ali recente. E aí, o vínculo terapêutico é algo que vai sendo construído ao longo das sessões. E tudo bem você não conseguir falar tudo no primeiro momento. É algo que vai sendo realmente nutrido ali, de certa forma, e você vai ganhando essa confiança. Então, no caso do Bernardo, né, é muito bacana isso. Eu vejo muita potência nesse sentido. Então, assim, fica aqui, né? Caso você se sinta
nossa, eu não tinha encontrado ainda um profissional que tivesse compartilhado, que já passou por isso. De repente, esse seja o ponto inicial, né? De encorajamento. Então, é diferente quando o psicólogo ele já sentiu a mesma dor que você e ele te entende ali de alguma forma. E aí, já dando um gancho aqui numa próxima pergunta, que é algo que muito presente, rodeia as pessoas, principalmente quando elas estão em um relacionamento, mas queria que você falasse um pouquinho o que você percebe como principal demanda que acaba influenciando no parceiro, na parceira dessa pessoa que tem questões com pornografia, com masturbação. Eu atendo mulheres, a maior parte são mulheres, mas eu percebo essa sensação de traição emocional. A perda de confiança é inevitável, acaba acontecendo. Percebo que elas acabam caindo num lugar de desconfiança. E aí, enfim, se for uma parceira, um parceiro, né? Homens também podem estar sujeitos a isso. Que já traz uma demanda de baixa autoestima, não tem ali a sua identidade bem definida, né? Claro para ele, vai acabar se deixando levar por aquela demanda que é do outro, então acaba absorvendo a responsabilidade para si. É porque eu não sou boa o suficiente, é porque eu não sou bonito o suficiente, é porque eu sou isso, aquilo. Se eu for melhor, talvez ele não tenha mais essa questão. Então é muito esse imã de responsabilidade. Enquanto aquilo ali tá falando sobre o outro, e não tem nada a ver com o parceiro, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho interessante ouvir, já que você recebe a maior demanda com homens. Então, o que você percebe, a partir da perspectiva masculina, do que rodeia essas relações? E Andressa, dando somente um gancho na pergunta anterior, que eu acabei esquecendo de mencionar a questão da recaída. E você e a gente falando sobre todo esse processo e como o paciente enxerga esse processo, e o maior desafio talvez seja esse, a questão da recaída. Por isso que a gente tem que trabalhar essa psicoeducação, reforçando o paciente a enxergar a recaída como parte do processo. Ele quer chegar já na primeira sessão e não ter recaída nenhuma. Mas não é dessa forma. Vão existir momentos, vão existir semanas que ele vai estar um pouco pior, né? Ele vai estar mal e ele pode recair. Entende? A gente tem que trabalhar isso nele, para que ele não desanime, porque a recaída não trabalhada gera culpa também, né? E essa culpa, ela mantém o ciclo. Então ele cai, ele fica frustrado, a frustração também leva ele a situação novamente, vai, aquele ciclo. Então, eu vejo que um maior desafio para os meus pacientes e dentro da terapia é a questão da recaída, eles entenderem sobre ela, né? E assim, a gente puxando também agora mais para a questão dos relacionamentos, e assim, eu recebo também muitas mulheres, muitas esposas que chegam para mim desesperadas, falando: Bernardo, eu não sei mais o que eu faço com o meu marido ele fica no escritório a noite toda, me troca pela pornografia. Aí entra aquilo que você falou da questão da insegurança, de olhar o próprio corpo e falar: cara, ele tá nessa situação porque eu não tenho um corpo bonito, eu não sou suficiente. Aí já entra as crenças da esposa também nesse lugar. Então já ativa algumas crenças e eu falo, e não passando pano para o paciente, nem para nenhum dos dois lados, sendo neutro ali dentro das possibilidades, não é uma safadeza, uma falha de caráter. É uma condição que o paciente ele tá, que o marido dessa mulher está. Entende? Então, assim, a gente tem também que trabalhar com essas mulheres, fazer essa psicoeducação, trazer elas também um pouco para esse entendimento. Porque quando você tem um relacionamento, quando você está dentro de um relacionamento, dentro de um namoro, mais no casamento, né, o problema deixa de ser do homem e passa a ser dos dois. E a gente não pode lidar com essa questão, é um problema dele, não, é um problema nosso. Que
eu não sou responsável por aquilo, a mulher ela não é responsável pelo consumo, por ele estar naquele estado, não é para ela tomar, né, essa culpa para ela, mas ela também tem que olhar o próprio marido como alguém que está numa condição e que precisa ser ajudado, precisa ter uma rede de apoio. E ela também tem um papel de regulação emocional. Existe uma regulação interna, mas também existe uma regulação externa, que pode ser feita também através da própria esposa. Mas a gente precisa também ter um espaço para ouvi-las, para elas também trazerem as queixas delas, para elas também falarem sobre aquilo que elas sentem. Então, muitas, né, eu falo, olha, você precisa de uma terapia, né, e assim, elas, às vezes eu, né, encaminho elas até mesmo para você, ou para, enfim, algum outro profissional, mas ela também precisa ser ouvida, ela também precisa trabalhar essa codependência, digamos assim, do próprio vício, né? Então, e a gente tem que entender e tentar separar a questão da identidade do comportamento. Aquilo que eu sou e aquilo que eu faço, entende? Então, a gente tende a vincular muito a nossa identidade àquilo que eu faço. Mas muitas das vezes não é assim. Porque se eu coloco minha identidade, se eu construo minha identidade a partir daquilo que eu faço, eu estou falando que eu sou a pornografia, que a pornografia então me define, que eu sou aquilo, mas não é. Existe uma pessoa, existe um ser humano atrás daquele vício, né? Então a gente não pode também ser muito ferro-fogo ali, né? Então a gente precisa de fato entender também essa condição que o paciente vive, né? E ele também, né, como principal agente de mudança, ele precisa ser intencional nisso, né? E ele precisa também ter a paciência de acolher, muitas das vezes, a crise da própria esposa. Então, como que eu também acolho? Né? E eles entendem muito, olha, e muitas das vezes a gente passa por um processo de descoberta. Então, a esposa, ela descobre através de um histórico, ela descobre através de um material que ele deixou ali erótico no celular. E assim, a gente também tem que lidar com o paciente de como que ele vai lidar com essa relação com a própria esposa. E ter essa paciência é fundamental. Entender que ela está no direito dela, que ela está também vivendo a própria, muitas das vezes, crise que ela tem, né? Então, acho que tudo isso é muito importante a gente compreender, né? Eu ia tocar nesse ponto que você trouxe sobre a identidade, né? A gente saber separar. Tanto quando a demanda ela é relacionada a gente, às vezes a gente faz algo que a gente se condena ali, a gente sofre porque a gente está fazendo algo que vai na contramão dos nossos valores, mas quando a gente não consegue, a gente sofre com aquilo. E também, principalmente, quando é sobre o outro. Porque quando o Bernardo levanta essa pauta, isso diz muito sobre a forma como a gente vai enxergar o nosso parceiro. Se a gente enxerga que ele é a pornografia ou que isso está dizendo sobre o caráter dele, a gente está definindo ele de alguma forma. A gente está vestindo ele com essa roupa como se não tivesse, talvez, ali uma solução. E a gente está falando realmente de uma condição. Da mesma forma como a gente pontuou aqui, a importância de você ter um olhar de autocompaixão para o teu processo, de reconhecer no primeiro momento, de ter paciência, de se colocar vulnerável. A gente também precisa, enquanto parceira ou parceiro, olhar para a dor desse parceiro que está em sofrimento. Ele está buscando ajuda, há interesse, já faz toda a diferença. Tem uma perspectiva que eu gosto muito que diz que não é sobre o que você sente, né? Às vezes é uma compulsão, é um impulso que você tem ali de uma forma disfuncional. Mas sim o que você faz com aquilo que você está sentindo. Então, a partir do momento que a pessoa ela reconhece, ela aceita um tratamento, ali se abrem portas e outras possibilidades. Então, é muito do que a gente falou no episódio anterior sobre, no momento difícil, no momento do sofrimento, nós temos duas ali possibilidades. Ou eu me deixo levar por aquele padrão de comportamento, por aquele vício, ou
nesse processo, enquanto eu tô passando por ele, eu consigo ali me ver e enxergar, nossa, preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. Então é uma convocação ao autoconhecimento também. Quais são meus pontos fracos? Onde eu não posso mais me permitir ir, ou o que vem aqui muito como um gatilho. Enfim, então não condene quem está sofrendo aí do seu lado com essa demanda e também não se crucifique se você traz esse vício junto com você, tá? Então, só ressaltando esse aspecto que eu percebo muito na clínica também e eu acho que pode agregar na sua vida. E aí, já dando um gancho, eu selecionei aqui uma pergunta dos seguidores que eu achei interessante, que eu acredito que algumas pessoas podem passar por isso. Como ajudar o parceiro ou parceira que não reconhece que tem um vício? Eu acho que aí é um grande desafio, né? Porque se a pessoa não reconhece, tudo fica mais complicado, né? Eu acho que isso é fundamental também para essa pessoa, né? Essa pergunta que foi feita, porque muitas das vezes eu recebo mulheres já querendo impor pro marido, pro namorado, o tratamento. Olha, eu vou falar com ele, eu vou convencer ele de fazer terapia com você. Mas não é dessa forma, não é. Né? Então, assim, eu não posso ter um tratamento com uma pessoa obrigada a fazer aquilo pela esposa. Só que, em muitos dos casos, isso acontece. Né? O homem, ele tá dentro do tratamento por conta da esposa, porque minha esposa pediu. E esse paciente ele não fica muito tempo, porque ele não compreendeu a dimensão do problema. Então não tem como. Como que eu vou ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Precisa partir do parceiro. Né? Então muitas esposas, né, num momento ali de desespero, elas querem pôr para o parceiro esse tratamento. Mas não é dessa forma. Eu acho que primeiro, a escutativa, né? Você acolher aquilo, você não julgar, como você mesmo disse. É você ter um olhar empático para o seu marido, para o seu parceiro, entendendo tudo isso que a gente já falou sobre a condição. E assim, é um desafio. E assim, talvez você, a pessoa que perguntou isso, talvez você possa até mesmo entrar num processo para você saber como você lidar com isso. Né? Porque a gente não pode obrigar o outro a querer fazer terapia, a gente não pode colocar o outro à força, precisa partir dele. Então, assim, é muito difícil, é muito complicado a gente lidar com toda essa questão, mas eu acho que a principal coisa é o não julgamento, é você não se tornar mãe. E uma outra coisa que a gente vê muito é a questão de se tornar mãe. Você é o quê? Você é esposa ou você é mãe dele? Olha, tô te vendo, hein? Olha, você tá vendo pornografia aí, né? Fica querendo o tempo todo ali ficar em cima do parceiro, tomando conta. E não é o papel da esposa fazer isso. Não é o papel dela. Então, ela tem que se colocar como ajudadora, como companheira, como auxiliadora, como um ponto de apoio para ele, para minimizar também os impactos, não, né, tomando cuidado de não trazer essa responsabilidade para a esposa, mas tendo esse comprometimento com o relacionamento, que eu acho que isso é muito importante, né? Gente, que conversa gostosa, né? Pena que chegou ao fim. Quero agradecer, Bernardo, mais uma vez pela sua participação. Como foi bom, né? Eu acho que foi bem esclarecedor, deu para tirar bastante dúvida, inclusive minhas que eu tinha sobre tratamento, como que é para o paciente. Então, assim, eu já saí daqui com várias questões, assim, novos conhecimentos. Quero te agradecer, você que ficou com a gente até o final desse episódio. Espero que de verdade tenha agregado na sua vida e que esse episódio ele possa te encorajar a buscar ajuda, a buscar um tratamento. E caso esse episódio tenha te lembrado de alguém, envia ele para aquela pessoa que precisa ouvir esse conteúdo, tá? E Bernardo, quero te deixar agora à vontade, se você quiser deixar uma mensagem, você já pode se despedir, mas se você tiver alguma mensagem de encorajamento, algo que você queira dizer para quem está nos ouvindo, fica à vontade. Andressa, muito obrigado
pelo convite mais uma vez, pela oportunidade de estar falando sobre esse tema. E assim, eu fico muito satisfeito com a nossa conversa. Que conversa proveitosa, maravilhosa. Para mim também agregou muito na minha vida. Então, muito, muito obrigado. Quero agradecer também a todos que ficaram até o final. Isso também é muito importante para a gente. Então, assim, se você está com alguma dúvida, alguma questão, entre em contato com um profissional, entre em contato com um psicólogo, uma psicóloga, para que você realmente possa lidar melhor com essas questões que nos atravessam, que nos sobressaltam aqui, né? Então, tenho certeza que essa conversa atravessou muita gente, né? Eu acho que é um tema impactante, uma conversa muito forte, mas necessária. Então, a gente tem que abrir mais espaço, mais conversa sobre esse tema, porque ainda é um tabu. Ainda é uma questão que é velada, que as pessoas não falam. Pode ser mulheres, homens, mulheres também que sofrem com parceiro viciado, dependente da pornografia. Mas a gente precisa, de fato, entender, compreender, falar abertamente sobre isso. Eu tenho certeza que todos que ouviram tiveram também um sentimento muito bom, como a gente teve aqui, né? Então, que vocês possam realmente aprender com tudo isso que foi falado, refletir sobre aquilo que a gente conversou e agora também, né, ter esse momento de reflexão, né, que fica para todos nós. Muito obrigado, Andressa. Bernardo, eu saio dessa gravação com o coração aquecido, de verdade. Que encontro legal, assim. Acho que não só o tema, até além da fluidez da nossa conversa, mas a pertinência mesmo do assunto. Foi muito bom e já estou pensando aqui em convidar Bernardo de novo, próximos episódios. Mas, mais uma vez, muito obrigada, tá? Foi muito bom e um prazer te receber. Bom, gente, então a gente fica por aqui, encerramos mais um episódio e te vejo no próximo Me Conta Psi. Tchau!